Paz do Senhor, meus amados, um grande abraço a você que tem acompanhado os comentários que eu tenho feito aqui da lição da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar com você mais uma vez e agora nós vamos juntos meditar na lição do dia 7 de agosto de 2016, a lição de número 6, cujo título é A Evangelização dos Grupos Desafiadores. O textuário diz: E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Palavras de Jesus, registradas no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Essa grande verdade pronunciada pelo nosso Salvador, de que qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer circunstância, de que jeito for, se for a Ele, esta pessoa jamais será pelo Salvador rejeitada ou desprezada ou não aceita. A promessa de Jesus é receber a todos que a Ele se dirigem arrependidos e com fé. Texto ou a verdade prática diz: falar de Cristo às prostitutas, criminosos e viciados também faz parte da missão evangelizadora da igreja. Lembrando que nós estamos estudando neste trimestre a revista sobre o desafio da evangelização. Então, na sua missão evangelizadora, a igreja também ela tem o dever de anunciar o evangelho a qualquer pessoa que viva em qualquer situação que for, porque o Evangelho de Cristo deve ser pregado, como disse o próprio Jesus, a toda a criatura. E esses grupos desafiadores citados aqui no comentário da lição são, primeiramente, as prostitutas. No ponto 1 da lição, o Evangelho às prostitutas. No ponto 2, ou no ponto 3, o ponto 2, na verdade, o ponto 1, na verdade, Jesus anuncia o Evangelho da inclusão. Mas os grupos desafiadores, propriamente dito, primeiro, o Evangelho às prostitutas, o Evangelho aos homossexuais, o Evangelho aos criminosos, o Evangelho aos viciados. É claro que existiriam muitos outros grupos que também poderiam ser denominados aqui, conforme a lição diz, de grupos desafiadores, para que o cristão anuncie o Evangelho, mas que o comentarista ele ficou apenas com esses 4 grupos que nós acabamos de citar. A leitura bíblica em classe está localizada em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, que é um texto bem conhecido e acredito que muito bem aplicado a essa lição, porque é um texto onde narra um episódio no ministério de Jesus, quando ele foi fazer uma refeição e estava ali na casa de um fariseu chamado Simão, e num dado momento entra ali na casa de Simão uma mulher que começou a chorar aos pés de Jesus, começou a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, o que causou em Simão uma reação. E Simão pensou consigo mesmo, dizendo: se esse homem fosse de fato um profeta, ele saberia que esta mulher que está ali tocando, essa mulher que está ali, é uma pecadora. O texto continua narrando para nós a reação de Jesus, que foi de fato revelar o pensamento de Simão e repreender Simão, e mostrando que aquela mulher estava tendo um ato de profundo arrependimento e amor
e que, portanto, ela estava ali recebendo o perdão do Senhor, dando até a entender que essa mulher possivelmente já tinha tido em determinado momento um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas fato é que esse texto está aqui para mostrar para nós duas atitudes completamente diferentes. A atitude de Simão e a atitude de Jesus. Simão, o fariseu, alguém que era um estudioso da lei, alguém que seguia, pelo menos exteriormente, uma religião, uma crença cheia de princípios, ordenanças e regras, e que, portanto, se considerava santo, porque a própria palavra fariseu quer dizer separado. Então, Simão, por ele fazer parte da seita dos fariseus, ele tinha de si esse próprio conceito de ser alguém religioso e cumpridor dos mandamentos que eles tinham em suas vidas, e a reação de Jesus Cristo com relação àquela mulher. Então, tudo gira ali em torno do que aquela mulher fez e como o próprio Cristo reagiu e como Simão reagiu. A reação de Simão foi uma reação, que nós podemos dizer, uma reação de preconceito, uma reação preconceituosa, discriminatória, porque mostra para nós que Simão ele tinha uma mente, uma postura discriminatória. Por quê? Porque no verso 39 do capítulo 7 de Lucas, está escrito na parte final, eu já citei, mas vou ler, diz que Simão pensou consigo mesmo e disse: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então, na mente de Simão, Jesus não seria um profeta de verdade, porque se ele fosse de fato um profeta, ele nem permitiria que aquela mulher o tocasse. Então mostra para nós que na mente de Simão, aquela mulher não poderia se aproximar de Jesus Cristo se ele fosse de fato um homem de Deus, um profeta de Deus. Isso tudo na cabeça de Simão. O fato é que o Senhor Jesus de fato era muito mais que um profeta, era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. E sendo o Filho de Deus, ele recebe aquela mulher, mesmo sabendo quem ela é. Ele sabia sim. Simão imaginava que não sabia, mas Jesus de fato sabia. Então a mente de Simão mostra para nós uma atitude que infelizmente se repete na cabeça de muitas pessoas que são religiosas hoje em dia e até pessoas que dizem seguir os ensinamentos de Cristo, obedecer à palavra de Deus. Muitas pessoas que se dizem crentes, evangélicos, seguidores de Jesus, mesmo que não sejam cristãos evangélicos, mas algumas pessoas que se dizem obedecer os ensinos de Cristo, os ensinos de Jesus, muitas vezes reage como Simão diante de pessoas com as quais ele sabe ou tem um conhecimento superficial de que vida ou de que tipo de postura e comportamento essa pessoa tenha. Então, o que levou Simão a pensar aquilo de Jesus foi algo que ele tinha dentro de si mesmo, porque ele era um homem preconceituoso com relação àquela mulher que era da sua mesma cidade, então ele a conhecia, sabia que era uma pecadora, então a possibilidade aqui de ser uma prostituta da cidade, então ele mostra a sua atitude discriminatória, a sua mente preconceituosa. E isso mostra para nós que nós que seguimos a Cristo, nós não devemos estar na mesma postura de Simão, mas devemos ter a postura de Cristo, a postura de Jesus, que mesmo sabendo quem era aquela mulher e como era o comportamento dela, ele a teve como alguém com quem ele podia, ou a quem ele permitiu aproximar-se dele, e alguém que era alvo do seu amor maravilhoso. Porque esse é o amor de Deus. O amor de Deus ele não está preso a barreiras
de nenhuma natureza. O amor de Deus alcança todo pecador. O próprio Senhor Jesus, ele rompeu muitos desafios para levar a sua mensagem, para evangelizar. Durante o tempo que ele exerceu seu ministério, a partir dos 30 anos de idade, que é onde nós encontramos detalhes maiores da vida de Cristo, de seu ministério, nós o encontramos rompendo enormes desafios. Já nos dias que Jesus viveu, ele se comportou de uma maneira que foi um choque, foi algo assustador para os mestres daqueles dias. Por quê? Porque Jesus ele ultrapassou barreiras, por exemplo, para alcançar pessoas que eram desprezadas, pessoas que eram rejeitadas. Nós temos casos, então, de pessoas que viviam na prostituição e que foram alvos do amor de Deus. Pessoas que eram rejeitadas, como os publicanos. Quando a gente lê os evangelhos, a gente encontra ali aquele grupo de pessoas chamados na Bíblia, nos evangelhos, de publicanos, que eram os coletores de impostos, né? Pessoas que, embora sendo judeus, mas que trabalhavam coletando impostos para o Império Romano. E essas pessoas eram mal vistas pela maioria da população. E Jesus, ele comia com os publicanos. Uma vez ele foi até, os seus discípulos foram questionados pelos religiosos, pelos fariseus novamente, pelos escribas, que eram os doutores da lei também. Os discípulos de Jesus foram questionados porque eles não entendiam o fato de Jesus sentar-se à mesa e comer com publicanos e pecadores. Aliás, um notório publicano tornou-se até apóstolo de Jesus, que foi Mateus. Mateus ele foi um apóstolo de Jesus e Jesus o chamou justamente quando ele estava exercendo o seu trabalho de coletor de impostos, o Mateus, né? E Jesus o chama e ele deixa ali o local da coletoria e a Bíblia diz que ele vai para casa, ele faz um banquete para recepcionar Jesus. E naquele banquete foi justamente onde acontece aquele momento que Jesus está sentado ali com os publicanos, com muitos pecadores, e Jesus então é questionado pelos religiosos da época. Veja a postura de Jesus completamente diferente. Outro momento também muito marcante é na cidade de Jericó, quando Jesus ele tem um encontro lá com Zaqueu, né? Porque Zaqueu sobe naquela árvore, e Zaqueu era um chefe dos publicanos. Então ele tinha um grau muito acima de Mateus, por exemplo. Mateus era um publicano, um coletor. Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos. E ele, nós conhecemos bem a história, também foi alcançado por Jesus Cristo. E muita gente não entendeu aquilo, porque quando Jesus entra na casa de Mateus, as pessoas criticam e dizem assim, esse entrou para comer e se hospedar na casa de um homem pecador. Então você vê como as pessoas olham para os outros e já tem logo essa mania, esse preconceito mesmo que a pessoa deva. Por exemplo, Mateus era um publicano mesmo. Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos, mas as pessoas simplesmente o rejeitavam e não viam neles pessoas, almas, que eram alvos do amor de Deus. Esse é o grande problema. Quando nós vemos as pessoas de uma forma que não é com os olhos de Deus, aí nós nos tornamos preconceituosos, nos tornamos pessoas que discriminam e pessoas que rejeitam, rotulam e achamos que somos até melhores que elas, porque nós nos achamos até dignos do amor de Deus, quando o amor de Deus não vem até o ser humano porque o ser humano é digno. Deus ama o homem mesmo ele sendo indigno, porque ninguém é digno do amor de Deus. Ninguém é merecedor do amor de Deus, porque todos somos pecadores. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, 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 sem exceção. Não importa o que alguém faça, um pecador comete um tipo de pecado, um tipo de vida, outro vive outro tipo de vida, mas não importa. Todos são pecadores e não podemos ter o direito de rotular ninguém, porque devemos olhar com os olhos de Jesus, que são os olhos da misericórdia, os olhos do amor, os olhos da bondade. Então, nós encontramos, por exemplo, outro grupo também, que Jesus se aproximou deles e que os beneficiou com seu amor e sua graça, foram os endemoniados. Quantos endemoniados? Pessoas possessas por espíritos malignos,
que foram alcançadas por Jesus. Na verdade, nós temos um relato, por exemplo, Marcos capítulo 5, Mateus também cita, Jesus empreende uma viagem de uma margem do lago da Galileia até a outra margem do mar da Galileia para poder encontrar-se com um homem totalmente rejeitado pela sociedade. Um homem que era preso com grilhões, mas que quebrava os grilhões, um homem que vivia nos sepulcros, um homem que vivia nu, uma fera humana, porque ele estava possesso por demônios. E Jesus faz uma viagem, atravessa o mar, para chegar ali e libertar aquele homem. O amor de Deus, ele vai ao encontro do pecador. E é esse olhar que nós devemos ter. Não o olhar de sentença, não o olhar de condenação. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Então a igreja, ela tem que olhar com os olhos do cabeça, que é Jesus Cristo. Não importa se a sociedade hoje ela está fragmentada em vários grupos que querem os seus direitos. Tudo bem, existem as políticas públicas, existem os direitos humanos, existe toda um cabedal de coisas sociais que garantem os direitos a todas as pessoas, inclusive as minorias que existem em cada país e existem no nosso país também. Que isso seja respeitado, sim, que cada pessoa tem direito de viver como quiser, da maneira que quiser, que cada pessoa possa fazer as suas escolhas. Isso é um direito do ser humano e nós, como cristãos, nós respeitamos o direito das pessoas. Agora, a igreja, ela tem o dever de pregar o evangelho ao pecador. Não importa se é uma minoria discriminada ou se é uma grande maioria que as pessoas chamam de normais. Não importa. Todo ser humano é um pecador. E onde houver um pecador, não importa se ele é um endemoniado, se ele é uma prostituta, não importa se é um viciado, não importa. Onde houver um pecador, ali deve estar a igreja pregando o evangelho da salvação em Cristo. Porque a salvação em Cristo vai muito além do que simplesmente apontar determinados tipos de pecados, por mais que eles sejam repulsivos, por mais que eles sejam, assim, do ponto de vista de alguém que não tem aquele comportamento condenável. Mas mesmo que seja assim, não cabe a nós o direito de julgar a pessoa pelo que ela comete, mas entender que a igreja tem o papel de anunciar o evangelho aos pecadores, independentemente de que tipo de pecado ou ação pecaminosa que essa pessoa venha cometer. É assim que Jesus nos ensinou, pregar os evangelhos. E outro grupo também desafiador aos pobres. Sim, e Jesus anunciou o evangelho aos pobres. Aliás, existem tantos grupos desafiadores. Por exemplo, hoje nós vivemos num mundo que existem os refugiados, principalmente o continente europeu. Quantas pessoas saíram da Síria e estão nos países europeus, como estão na Grécia, como estão na Alemanha, na Itália, não é? Pessoas que estão ali refugiadas, pessoas que fugiram da guerra, principalmente da Síria, do Iraque e de alguns países da África também. Então, eles estão ali e eles são um grupo que precisa ser evangelizado. Às vezes, barreiras que teríamos, ou a igreja teria, de evangelizá-los em seu próprio país, hoje eles estão no Ocidente, nos países ditos cristãos, e isso é para a igreja desses países uma oportunidade e um desafio, não apenas de fazer a caridade humana, não é que eles necessitam disso, mas também a igreja deveria, e eu acredito que esteja fazendo isso, talvez não numa escala muito grande, mas aproveitando a oportunidade de ter em seu próprio solo estas pessoas para evangelizar. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, esses casos de refugiados de guerra, às vezes com poucas exceções nós temos, porque o Brasil, por estar muito longe desses países, é praticamente impossível alguém atravessar o oceano para chegar aqui, né, nessas situações. Se já para atravessar ali para o Mediterrâneo, eles já passam por situações terríveis e milhares de pessoas mortas, não é? Que nós conhecemos isso. Mas nós temos no Brasil alguns casos. Mas temos uma coisa mais próxima de nós, que ocorreu no Haiti, por exemplo. Muitas pessoas saíram do Haiti e vieram para o Brasil e estão no Brasil para fugir da fome, para fugir da situação que enfrentaram no seu país, que foi um país devastado
pelo terremoto que ocorreu anos atrás, e a pobreza extrema também, e muitas coisas de violência, e essas pessoas estão e vieram para o Brasil. Nós aqui mesmo, na nossa cidade de Paulínia, nós temos em nossas congregações, pelo menos em 2 de nossas congregações, um grupo de haitianos, pessoas que estão ali. E essas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser evangelizadas, precisam ser pastoreadas, e elas estão sendo pastoreadas. Por quê? Porque elas estão no nosso contexto e nós precisamos ajudá-las. Agora, como ajudá-las? Por isso é necessário que haja um entendimento por parte de cada crente, parte de cada igreja local, para evangelizar e alcançar essas pessoas que Deus está permitindo chegar até nós e que nós não podemos ignorar a realidade que nós vivemos. Basta andar pelas cidades, nós vamos ver grupos e mais grupos desafiadores, moradores de ruas, nós vamos encontrar drogados. Tudo isso são grupos desafiadores que a igreja tem que evangelizar. Claro que a igreja faz um papel social maravilhoso e o papel social acompanha a evangelização, mas acima de tudo, o evangelho tem que ser proclamado, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, tanto Simão quanto a mulher, de Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50, tanto Simão como a mulher, eles eram pecadores diante de Jesus Cristo. A diferença estava em como cada um deles se apresentou diante de Jesus. Porque o próprio Jesus traçou um paralelo. Ele disse: Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu ósculo, Simão, mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Então Jesus traça um paralelo entre Simão, que se achava um homem santo e justo, e uma mulher que se achava pecadora. E a verdade é que, aos olhos de Jesus, a mulher pecadora estava numa posição muito mais positiva do que Simão. Porque Simão achava-se santo e não tinha do que se arrepender na cabeça dele. Já a mulher não, ela se humilhou aos pés de Jesus Cristo. Então, veja bem, Jesus estava ali. Todos os demais que estavam ali naquela reunião eram pecadores, inclusive os discípulos de Jesus. O único santo, perfeito, imaculado era Jesus ali. E diante de Cristo, como as pessoas se comportam? Essa é a grande diferença. Então nós temos aqui o foco em 2 pecadores. Um que se achava justo, um que se achava santo, no direito de julgar o outro. E julgar até o Filho de Deus com seu amor. E outra que não olhava para mais ninguém, mas olhava só para Jesus. A grande diferença para o pecador não é quando ele olha para o outro, para os outros, mas é quando ele olha para Jesus. E quando você olha para Jesus com o olhar entendendo que ele é o Filho de Deus, não como Simão, que até duvidou que Jesus era profeta e não entendia quem Jesus era. Mas quando você conhece o Evangelho e você reconhece que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, você vai olhar para você mesmo e você vai ver que você é um pecador. E não merece nada dele, mas você tem que crer que se você se humilhar, Jesus te perdoa. E aquela mulher agiu dessa forma. Ela não está preocupada com mais ninguém. Ela queria estar aos pés de Jesus. E essa é a condição que todo pecador deve estar, aos pés de Jesus. Aquela pecadora, naquele dia, ela foi aos pés de Jesus, eu tenho certeza, ela foi transformada. E no transcorrer dos séculos, desde que a igreja existe na terra, e quantos testemunhos, quantos já não vieram a Cristo? Quantos? Nós poderíamos citar inúmeros casos de pessoas que vieram a Cristo, pessoas que faziam parte desses grupos citados aqui na lição e outros grupos desafiadores também, que hoje estão servindo a Cristo, que têm o que contar do que Deus fez na vida deles. Não uma mudança de religião, mas uma mudança de vida ocasionada pelo poder maravilhoso de Jesus Cristo. Por que os grupos são desafiadores? E são mesmo. Mas por que a igreja ela tem algo maior para oferecer? Porque a igreja tem o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O grande problema da igreja, hoje em dia, nós pensando no nosso país, o grande problema que eu vejo, que cerca a igreja, ela tem que tomar muito cuidado, é que a igreja está sendo vista como um grupo à margem da sociedade. Por exemplo, um grupo que é contra os homossexuais, um grupo que é contra o movimento LGBT, um grupo que é assim. Não, a igreja
Ela é muito mais que um grupo dentro da sociedade. A igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo, a igreja é a portadora da mensagem do Evangelho, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Nós não somos um grupo que gritamos contra as prostitutas, nós não somos um grupo que gritamos, que protestamos contra os homossexuais, nós não somos um grupo que protestamos contra qualquer outro grupo da sociedade. Nós não somos mais um grupo que estamos em lados opostos. A igreja não, a igreja é sal, e o sal tem que estar no meio da sociedade. Então a igreja, ela não pode cair no erro de ficar levantando bandeiras contra a grupo A ou grupo B. A igreja tem que fazer o papel que Cristo fez, que os apóstolos fizeram, que é de levar o Evangelho. Alguém a olhar para um crente, ele não pode ver um anti isso, um anti aquilo. Não, ele tem que ver alguém que representa Jesus e que ama o pecador e que tem uma mensagem para o pecador. E a mensagem é: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas há um meio, e esse meio é o Filho de Deus, é o Salvador, porque Deus te amou. Não importa se você é prostituta, não importa se você é viciado, não importa se você é criminoso, não importa se você é drogado, não importa se você é rico, não importa se você é religioso, não importa. Jesus te ama e Ele quer salvar a sua alma. Essa é a mensagem da igreja. Por isso a igreja não pode, eu volto a dizer, ser vista como um grupo a mais dentro da sociedade. Um grupo separado que fica apontando o dedo e dizendo: vocês estão errados. Não. A igreja, ela não aponta o dedo. A igreja abre os braços para dizer que se você vier a Cristo, Ele te recebe. E nós te recebemos também, porque o Evangelho transforma o pecador. É um grande risco hoje a igreja sendo vista, a igreja evangélica brasileira, sendo vista simplesmente como um grupo a mais, que tem suas bandeiras. Não, a bandeira da igreja não são bandeiras. A igreja tem a bandeira, que é o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos exemplos maravilhosos. Quem já não leu o livro, por exemplo, A Cruz e o Punhal, um livro antigo, mas eu fico aqui a sugestão de leitura, onde David Wilkerson, que deu início ao trabalho dos desafios jovens ali na cidade de Nova York, numa região terrível, onde as drogas dominavam naquela época, e David Wilkerson vai lá por direção de Deus fazer um trabalho maravilhoso, e um dos que se convertem ali se torna também um servo de Deus de notoriedade, e ainda exerce seu ministério. David Wilkerson não, já faleceu, mas Nick Cruz, que foi alcançado pela palavra de Deus através dos trabalhos de David Wilkerson. E eu me lembro do próprio testemunho de Nick Cruz, quando Nick Cruz ele foi e agrediu David Wilkerson. E David Wilkerson, enquanto era agredido por Nick Cruz, ele disse: você pode me matar, você pode acabar comigo, pode me cortar em pedacinhos, mas cada pedacinho de mim ainda vai continuar dizendo para você, Nick, Jesus te ama. E aquilo impactou Nick Cruz. Mais tarde, ele veio a converter-se ao Senhor Jesus Cristo. E hoje ainda dá o seu testemunho e testifica do poder de Jesus Cristo. Então, é maravilhoso quando você lê A Cruz e o Punhal, né? E quando você lê Foge, Nick, Foge, você vai ver um pouquinho ali desse trabalho extraordinário e maravilhoso de como Deus usou David Wilkerson para dar início a um trabalho que atingiu muitas partes do mundo, que são os desafios jovens, que atinge pessoas drogadas, rejeitadas pela sociedade. Esse é um exemplo, Nick Cruz. E quantos outros que existem por aí que estão sendo alcançados. Exatamente agora, muitos estão sendo alcançados pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, a igreja, ela tem sim como compromisso, na sua missão evangelizadora, alcançar não apenas esses grupos citados na lição, senão de todos esses grupos, todos os outros grupos dentro da sociedade, entendendo que ela não é um grupo a mais, ela é o corpo de Cristo. E a nossa mensagem é o Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe.